Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber hoje aqui Lana Abdo Abed, que é acadêmica de medicina da Ubra e foi selecionada para participar de um estágio, um programa de estágios na Universidade de Miami. Seja muito bem-vinda, Lana. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço ter aceito conversar aqui com a gente. Eu quero começar te perguntando como que foi esse processo, como que surgiu para ti e como que foi a seletiva para estar agora. Ela está diretamente lá de Miami conversando comigo. Como é que foi? Conta pra gente. Então, desde que eu entrei na faculdade de medicina, eu sabia que nas minhas últimas férias, assim, longas, eu ia querer fazer um estágio internacional. Daí, já no início do ano, lá por abril, maio, eu fui procurar o nosso professor Antônio, que é o professor de inglês da Ubra. E ele veio e me ajudou, porque ele trabalha também nas relações internacionais da Ubra, ajudando com tudo que envolve estágio, não só para os Estados Unidos, mas para outros países. E a gente investigou um monte de faculdade, né? Só que como eu já sabia o que eu queria, e um dos melhores programas para oftalmologia é aqui na University of Miami, eu decidi fazer tudo decidi jogar tudo para essa. E o processo seletivo compõe algumas etapas. Primeiro, tu precisa de cartas de recomendação, três. Tu precisa escrever uma carta de apresentação falando sobre o que tu quer no seu futuro. Eles não pedem para tu focar muito no que como tu chegou, onde tu tá, mas eles querem muito que tu fale sobre o que tu quer fazer com o seu futuro e como tu quer chegar lá. E por último, eles avaliavam as notas. E depois disso, tu ia para uma entrevista. Depois tu vias. Demorou 2 meses para descobrir se eu fui aprovada ou não. Ah, é um bom período, assim, então ficou nessa expectativa. Sim. E como Ok. que foi, assim, a tua escolha por medicina? Foi logo quando tu era pequena, veio depois? Eu sabia que eu ia querer ser médica desde pequena, porque desde pequena eu acompanho o meu pai. Meu pai é médico. E o meu pai sempre me levava para as consultas dele, tipo, quando ele ia fazer procedimento no hospital, laser nas criancinhas, meu pai também é oftalmo. Eu ficava sentada lá esperando. Então, sempre, desde cedo, frequentar os hospitais me trazia essa lembrança afetiva boa. E enquanto eu fui crescendo, eu descobri que eu amava a ciência como um todo, não só a medicina. Mas daí, assim, cada vez que tu explora a medicina, tu vê que a medicina também é uma ciência e que dá para ver ela como uma ciência e que ela permite essa investigação e esse trabalho como cientista na própria medicina. E como que tá sendo para ti essa primeira etapa? Porque tu tá na metade, né, do estágio aí em Miami. Sim, então é bem legal. Cada pessoa, assim, a gente teve duas opções para colocar de first choice, que é a primeira escolha, e second option, que é a segunda escolha. E eu consegui a minha primeira escolha, que foi oncologia. A oncologia é um dos maiores programas, depois de oftalmo, mas a oncologia é bem grande nesse hospital que eu trabalho, um dos melhores programas aqui do sul dos Estados Unidos. E daí não sou só eu que tô na oncologia, mas cada um fica em uma parte. E daí eu fiquei nas que é chamada de Oncology Consult Service, que é quando a gente vai, eu fico com o meu fellow e a gente é responsável por atender as pessoas que já estão internadas com os outros problemas, mas que elas têm ou descobriram um diagnóstico de câncer. E tá sendo interessante porque eu posso participar, por exemplo, das palestras, toda semana tem palestra,
toda semana também tem um programa dos próprios alunos que a gente escolhe os professores para nós dar aula, mas eu acho que, tipo, uma experiência que está sendo meio difícil e meio interessante é aprender a lidar com as más notícias, porque eu acho que de todos os programas dentro da oncologia que eu podia ter pegado, eu acho que eu peguei mais pesado. Porque quem entra no hospital geralmente não está num estado de saúde bom. E eu peguei, tipo, 50%. 50% é o primeiro diagnóstico, é a primeira vez que a pessoa descobre que tem câncer, e 50% é a gente falando para as pessoas que o que elas têm é terminal. É um grande aprendizado, então, que faz parte, né, da profissão, mas e assim, como que é também essa questão de já faz muito tempo que tu praticava a língua inglesa ali? Eu, sim, faz um tempo que eu não praticava assim diretamente, mas quando eu era pequena, quando eu tinha. Minha primeira escola, na verdade, foi uma escola bilíngue de língua inglesa. Eu fiquei até meus 13 anos. Só que depois disso eu não fiz muitos cursinhos, não praticava tanto. Então eu acho que tu não esquece muito a escrita e tudo mais, mas a fala é uma coisa que tava me pegando um pouco até antes de vir aqui. Até que agora não tá tão ruim, porque já faz umas 3 semanas que eu tô ah, falando inglês, mas é uma coisa difícil. E eu acho que o mais difícil de tudo é que tu tá acostumado a falar o inglês, mas não o inglês médico, que é os termos mais técnicos, né? Sim, então ter essa experiência, na prática acaba sendo muito enriquecedor para ti, né, que já tinha esse sonho, inclusive. Muito legal também que vem da tua família, né? Já tem esse incentivo. E como que é também o suporte aqui? Como é que foi, assim, essa tua experiência na Ubra? Na UBRA foi muito boa, porque como eu falei, o professor Antônio, ele me ajudou durante todo o processo. Depois das aulas a gente ia aí, primeiro a gente discutia todas as possibilidades. A gente escreveu as listas de faculdades possíveis que eu tinha interesse ou ele achava que era boa para mim ir. E depois a gente foi indo, e depois quando eu cheguei com a ideia e falei, não, eu quero a Universidade de Miami. Ele trabalhou junto comigo para focar nisso. Ele me ajudou a corrigir meus textos, tanto na parte gramatical quanto na parte mais, tipo, linguística do tópico, sabe? Ver se Hum. tá bom, se o que eu queria falar realmente foi dito. E foi uma rede de apoio muito boa, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que poucos alunos sabem, mas lá eles te recebem muito bem e eles realmente te conseguem te colocar em direção àquilo que tu quer. Não precisa ser só aquelas que a Ubra, porque a Ubra tem uh, ligações, né? Ela tem algumas linhas diretas com algumas faculdades, mas, por exemplo, a Universidade de Miami não era uma dessas. Então, não fiquem restritos a isso, peçam ajuda também, porque é mais fácil com alguém te ajudando. Ele me ajudou também a falar com aquelas pessoas que estão nos cargos bem mais altos, que nem eu precisava da assinatura do reitor, foi com ele que ele me ajudou a chegar nesse ponto. Sim. E qual que é o conselho que tu dá para quem tá pensando, às vezes tá nos semestres mais iniciais e já se imagina assim fora do país, tendo outras experiências? Qual que é o teu conselho para quem tá pensando? O meu conselho é ir atrás, começar a perguntar. Tem que, tipo, não tem que. Eu conheço pessoas que não fizeram com tanta antecedência, mas é melhor fazer, porque com mais antecedência tu fizer, mais tempo tu tem de revisar as coisas. E, por exemplo, além de todos aqueles processos que eu tive que fazer um teste de língua inglesa atualizado. Então, daí, por exemplo, se eu não tivesse tempo para fazer isso, ia ficar muito ia ser muito sobrecarregador para mim. Sim. Então, mas se tu quiser fazer uma experiência fora, tipo,
especialmente se tu tem no futuro, quer morar nos Estados Unidos, quer fazer residência aqui, eu digo vai em frente e provavelmente o estágio vai te ajudar muito nisso. Com certeza. E tu pensa assim em seguir carreira, voltar para o Brasil? Claro, vai ter que voltar para finalizar os estudos e tudo mais, ou pensa em voltar aí para os Estados Unidos, enfim, e fazer tua carreira fora do Brasil? Qual que são os teus planos? Então, eu quero fazer minha carreira no Brasil, mas uma parte do plano para fazer o próprio estágio foi porque eu queria, eu quero voltar, não sei se para os Estados Unidos, mas eu quero ir para fora por um tempo para fazer pelo menos um doutorado e um PhD, né? Para essa parte, justamente para eu poder pesquisar um pouco aqui com os recursos de fora do Brasil. Mas no final, assim, quando eu me estabelecer de vez, eu quero fazer isso no Brasil. Eu acho que é mais porque eu gosto muito do país, onde o meu pai tá, minha família tá, e eu quero ficar com eles também. E acho que é isso. Faz a diferença, né? Tá perto da família, com certeza. E tu é de qual cidade aqui no Rio Grande do Sul? Nasceu aqui no Rio Grande do Sul? É, sim, é de Porto Alegre mesmo, capital. E, bom, agora o estágio ele é cerca de um mês, né? E tu tem conhecidos aí, já fez amizades? É, assim, eu conheci muita gente, muitos brasileiros, inclusive. Eu tava vendo, eles estavam falando dos dados que o Brasil é o número de estagiários e residentes de fora que mais vem é do Brasil. Então, eu tive uma conversa com os brasileiros, que foi muito legal. Eu tenho umas amizades, com uns guri de fora, um guri que vem do México, porque ele roda no mesmo serviço que eu, mas é justamente essa a dificuldade. Como o hospital é muito grande e eles aceitam um número limitado de estagiários e geralmente tem um por serviço, eu só encontro eles quando essas áreas, tipo, elas ficam juntas por acaso, sabe? Quando, por exemplo, o professor desse guri mexicano que ele tá seguindo, ele veio ah, co- ajudar a gente nas consultas, e daí eu fiquei a semana com ele. Mas é uma. Tu nem vê gente, mais ou menos, da tua idade que tá fazendo a mesma coisa que tu. Acaba sendo uma imersão, né? Então, é natural que não tenha tanto esse tempo, né? Bom, a nossa conversa tá muito legal, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo e já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect, conversando hoje com a aluna da Ubra de Medicina, Lana Abdo, que está nos Estados Unidos, diretamente de Miami, contando pra gente aqui como que é essa experiência de estagiar lá nos Estados Unidos. Lana, me conta como que está sendo essa tua rotina agora como estudante estagiária aí na Universidade de Miami. Então, a rotina varia muito com o dia. Tem dias que começa cedo da manhã e tem dias que amanhã é livre, e, que daí dá para explorar um pouco a cidade e começa mais tarde. Mas aqui eu descobri muito uma coisa que as tuas oportunidades dependem muito de ti. Ninguém vai falar que você precisa ir para alguma coisa, que você precisa chegar em tal horário, ou que tu precisa estar lá todos os dias. Ou que tu precisa, por exemplo, também que tu pode ir nas aulas dos fellows, dos residentes, mas ninguém também vai dizer que tu precisa ou que tu pode ir. Tu tem que ir atrás, tu tem que perguntar, posso fazer tal coisa? Ah, tu tem que mostrar a disposição, tem que chegar lá. Às vezes um pouquinho mais cedo, porque os fellows, os residentes falam o horário, mas eles sempre estão há mais tempo no hospital fazendo as outras coisas. Então, chegar um pouco mais cedo, mostrar que tu quer fazer coisa. Igual, aos pouquinhos, eles podem ir te dando responsabilidades. Tipo, como é um estado
estágio observacional, tecnicamente, tu não pode fazer muita coisa, né? Só observar. Mas semana passada eu consegui uma oportunidade de fazendo essas coisinhas que eu acabei de te falar, eu consegui uma oportunidade e o meu fellow, Pelo ele deixou orientador? é um uma pessoa que tá, tipo, no 4º ano da residência aqui. Uhum. Tipo, ele já fez os 3 anos de residência de medicina interna e agora ele tá em oncologia. Então ele é uma pessoa que tá se especializando em oncologia e hematologia, esse que eu tô falando no caso. Então ele me deu uma oportunidade de ter o meu próprio paciente, de pesquisar toda a história dele, e de poder conversar com ele e depois apresentar esse paciente para as outras pessoas nos rounds. Então, isso foi uma oportunidade bem legal. Fiquei bastante nervosa, mas foi muito bom para aprender. Que legal, imagino, porque tá ali só no papel de observar e de repente tu tem que ir, no caso, mais a fundo ali e apresentar. Com certeza deve ter sido um desafio. E o que mais, assim, teve alguma coisa que te surpreendeu até então, assim, de talvez método de tratamento ou, enfim, de aprendizado que tu teve até agora? Aqui é muito legal também como funciona como as pessoas são encaminhadas para o tratamento. Elas geralmente entram no hospital. Eu vi muitas pessoas com doenças meio consideradas terminais que não têm tratamentos hoje disponíveis para essas doenças. Então, eu fiquei muito interessada com o fato de que aqui essas pessoas eram logo encaminhadas para a clínica da University of Miami para fazer parte dos ensaios clínicos randomizados. Que aqui, isso é uma coisa assim que eu me apaixonei na faculdade, que tem, tipo, 3 ou 4 por professor, ensaios clínicos randomizados acontecendo no mesmo momento. E eu achei a parte mais assim que me surpreendeu, que eu fiquei espantada, foi o fato que esses próprios professores, eles ficam no laboratório desenhando a molécula e eles também fazem parte desse processo de, de consulta. Então é uma experiência completa e eu achei isso muito legal. Esses estudos, para quem está nos assistindo aí e não sabem o que que é exatamente, pode explicar? É quando eles são para desenvolver um novo tratamento. Antes da farmácia liberar, esses geralmente tem que se fazer ensaios, geralmente para mostrar mais que vale mais o remédio, esses ensaios têm que ser ensaios clínicos randomizados e tem muitos. Esse lugar aqui, a University of Miami, é um dos maiores lugares para câncer do sul por causa disso, porque eles têm muitas oportunidades com muitos medicamentos novos se mostrando. Sim, é uma parte bem relevante, né, que acontecem os avanços de fato, né, na medicina. E qual a principal diferença, assim, que tu notou, entre o ensino brasileiro e o dos Estados Unidos? O ensino brasileiro eu achei mais na prática, e aqui eles esperam mais de ti, da parte teórica. Eles querem que tu saiba, eles fazem perguntas mais do que querem que tu demonstre que tu saiba. Eles querem que tu tenha teoria antes de demonstrar a prática. Então No Brasil parece que as duas coisas correm simultaneamente, sabe? sim. Então é um bom Aqui também. aprendizado ter as duas formas de ensino, com certeza, se complementam. Sim, eles esperam muito também. Aqui, pelo menos, os 2 últimos professores que eu peguei, não sei também se é porque eu fiquei na parte de oncologia, que é uma parte que tem muito disso, mas eles focam muito na parte pré-medicina, que é tipo ciclo básico. Eles focam muito no ciclo básico, na bioquímica.
eles queriam que eu soubesse de cor o ciclo de Krebs, que me deixou um pouco assustada, porque, né, a gente tem aquela memória aterrorizante do primeiro semestre, mas eles querem que tu saiba as moléculas, a imunologia, tudo isso que tu pensa, tipo, vou só passar porque é a medicina que importa. Não, aqui eles dão muito enfoque nisso. Eu acho que também é por causa da parte dessas que eles desenham as próprias moléculas que vão ser aplicadas depois, eles querem que tu entenda esse processo. Sim. E aí dentro da universidade tem mais brasileiros? Como que é? A grande maioria aqui compõe brasileiro. A grande maioria compõe. Tipo, quando eu cheguei, metade dos estagiários eram brasileiros. Tinham, inclusive, uma da mesma cidade que eu, da PUC, guria bem legal. Mas de todos os cantos do país. Eu falei com também um guri de Londrina. ah, e é bem interessante porque, inclusive, quem tá no cargo supremo aqui da oncologia é um brasileiro de Porto Alegre, um gaúcho. Gaúcho, olha aí que legal. É um grande incentivo para quem está pensando em estudar, seguir carreira, enfim, né, nessa área, né? Então, de pesquisa, enfim, da medicina, ter essas referências aí, ver que tem pessoas que alcançaram lugares tão importantes. E, Sim. assim, qual que é a, o teu pensamento em relação, assim, o teu foco é oftalmologia. Agora trabalhando com oncologia aí modificou um pouco, te deu alguma mudança de pensamento em relação a isso ou não? É só Não, assim, experiência. eu pensava em fazer onco-oftalmo, que é uma área que está crescendo aí, que é um fellow que tu faz oncologia, mas daí tu só faz do olho, né? Só que os tantos casos que eu vi, o meu fellow, ele falou que é porque eu fiquei na área mais triste, mas porque eu só dou diagnóstico terminal ou eu dou diagnóstico novo, eu não gostei muito de só fazer isso. Então, talvez se eu tivesse pegado outra área, que incluía, por exemplo, a clínica, que visse as pessoas bem e tal, eu falaria outra coisa. Mas agora, para mim, é uma área muito pesada para viver todos os dias, sabe? Sim, acabou reforçando então a tua escolha. Acabou reforçando a minha escolha. E tem grandes diferenças, né? O sistema de saúde dos Estados Unidos e o do Brasil. E o que que tu nota assim na prática aí, dessas diferenças? A maior coisa que eu noto é aqui, se tu não tem seguro, né, saúde, tu tem que pagar de alguma forma, não importa. Se tu não tem dinheiro, não importa, tu tem que arranjar algum lugar para pagar. Então, se tu entra na saúde por qualquer coisa, num hospital, e tu não tem um seguro de saúde, tu vai sair com uma dívida que tu não vai conseguir pagar nessa vida. E eu acho que isso é a coisa mais complicada que eu vi aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas, muitas vezes, sendo obrigadas a se pôr em dívida por não ter dinheiro para fazer um seguro de saúde. Sim. É, Tem alguns programas para, tipo, a Liga de Câncer Feminino, aqui também tem, né? La Liga se chama, que são para algumas pessoas para tentar não fazer com que elas fiquem endividadas, mas elas são a exceção, não a regra. Então é bem triste nessa parte. é. Então, ver esses dois mundos também é interessante para ter uma visão geral, né? Sair um pouco da bolha aqui, né? Que a gente não conhece muitas vezes. Mas muito legal ver, assim, que tu tá trilhando esse caminho que tu, como disse, né? Já tinha referência aí do teu pai, que tu sonhava em fazer. Parabéns.
E quero te Obrigada. convidar para quando voltar aqui para o Brasil, voltar aqui para a Ubra, vem aqui nos conhecer nos estúdios. Eu não sei se tu já conhece aqui a Ubra TV, a Rádio Mix. Acho que eu conheço de vista, teve uma vez que eu fui aí para conhecer, mas eu acho que eu nunca fui de verdade, sabe? Então já fica o convite, quando voltar, vem aqui, a gente grava um outro podcast aí com as tuas, mais, né, as experiências que tu vai realizar aí e com a conclusão do teu estágio. Quero já te receber presencialmente aqui. Sim, a parte boa na conclusão do estágio é que a gente vai ganhar. Aqui a gente faz, tipo, avaliações semanais. Então, quando eu concluir o estágio, eu vou poder falar como é que eu fui, sabe? Eu ainda não sei. Eu só vou receber no final do estágio. Sim, é interessante, né, ter todo esse parecer e também toda as outras experiências que tu vai viver, né? Porque um mês pode acontecer muita coisa, ter muito aprendizado. Então, Sim. espero que sejam dias maravilhosos aí para ti, e que tenha muito crescimento, né, profissional e pessoal também. Então, Muito obrigada. obrigada, eu que agradeço ter participado e fica então esse convite para tu voltar aqui no próximo mês, né? E agradeço a quem participou aqui, acompanhou, né, a gente aqui essa conversa e até o próximo episódio.